primeiro falar da minha alegria de estar nesse TED, de estar com vocês e poder compartilhar de uma ideia que está em processo, que está em construção, lá no Amazonas. Eu comecei na educação com 12 anos, quando estudava num colégio de freiras, ia ensinar catecismo à tarde, e as pessoas não sabiam ler. Então, as freiras voltavam para a escola e eu ficava tentando ensinar as famílias a aprenderem a ler. Daí, eu fui participando de JEC, a Juventude Estudantil Católica, e depois do Movimento de Cultura Popular, que na próxima semana completa 50 anos, acompanhando a trajetória de Paulo Freire naquele início de processo de alfabetização de jovens e adultos, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, e hoje você ainda tem uma demanda enorme por educar jovens e adultos e ainda milhões de brasileiros analfabetos. Dentro dessa trajetória, fui ser professora, coordenadora, diretora de escola, e alguns marcos foram se construindo na minha vida pessoal e profissional, pela minha paixão pela educação. E na escola eu estava lidando com aquela escola, com aquele universo comunitário. Depois tive a oportunidade de dirigir o Departamento de Tecnologia Educacional do Sistema Estadual de Pernambuco. E aí eu tive que olhar para uma rede, para 1 milhão de alunos. E aí as responsabilidades eram maiores, incorporar as diversidades de um Estado eram muito grandes, usar todas as tecnologias disponíveis naquele momento para que você encurtasse as distâncias e diminuísse as desigualdades no que diz respeito ao acesso a uma educação pública básica de qualidade. E a gente não podia abrir mão de nada, e hoje também não podemos abrir mão de nada do que a ciência e a tecnologia produz para a gente usar e pagar essa dívida da exclusão da educação básica de qualidade com milhões de brasileiros e brasileiras. E aí, depois, veio um outro marco, que foi estar na Fundação Roberto Marinho, e aí pensar para o Brasil os desafios nacionais, e como enfrentar, e como colaborar, e como colocar uma experiência acumulada e experimentada e compartilhada com muitos professores, e eu tive a oportunidade de ter Paulo Freire como meu professor, Dom Helder como meu orientador na militância de juventude, e podemos chegar a uma construção de uma ideia que está sendo desenvolvida no Amazonas, mas que é uma ideia que logo depois eu vou colocar para vocês como ela se construiu nesses 19 anos de implementação do telecurso no Brasil. Aí tem uma imagem de um aluno que segue pelo seu principal meio de transporte, nos rios, nos caminhos das águas do Amazonas, para a sua escola. Qual era o problema do estado do Amazonas? A gente vai ter um pouquinho, quais eram os desafios. Uma população escolar dispersa nessa floresta imensa, nesse estado imenso, com muita diversidade cultural, diversidade linguística. Nós temos um conjunto enorme de etnias e com muitas línguas. E nós temos realidades culturais diferenciadas, portanto, demandas educacionais diferenciadas, escolas dispersas naquela imensidão agradável e bela do Amazonas, horas flutuantes, hora fincada na terra, mas todas desafiadoras do ponto de vista da dispersão e da cultura. E como deixar que professores se distanciem dali para as suas famílias. Os professores têm que morar naquelas escolas. E aí, diante dessa realidade, ficou inadequado o uso do modelo convencional, praticado no sistema, para atender essa demanda desses estudantes, dessas crianças, desses jovens e desses adultos espalhados. Não poderíamos ter 10 professores morando naquela comunidade, porque para se ter um hoje, ainda é um processo de sedução, de conquista, e são muitos os abnegados e os comprometidos com o seu povo. E por isso que a solução está sendo viabilizada, com a participação desses professores, desses diretores. E o Igarité se transformou num desafio para todos nós, porque a gente levamos o telecurso para dentro de uma parte de solução de problemas que o governo do Estado criou, que foi montar um grande centro de mídias, colocar ali todas as tecnologias disponíveis, e depois que monta tudo, e olha, e agora?
o projeto pedagógico, o currículo, os materiais didáticos, a formação do professor, o acompanhamento, a gestão dessa aprendizagem e a avaliação desse impacto desejado ser positivo na vida de todas essas pessoas. Então, foi montado esse sistema. O telecurso, hoje, é trabalhado dentro desses centros de mídias também num processo de mediação tecnológica. Você tem um estúdio onde você tem um professor âncora e onde você tem um conjunto de tecnologias de comunicação e você tem uma sala de aula lá, numa dessas 81 comunidades em 36 municípios do Amazonas, interagindo com um professor, esse de azul lindo, maravilhoso que está aí, né, que é preparado, que é acompanhado, que tem uma formação específica, porque ele muda de papel, ele deixa de ser aquele professor que apresenta a informação, o conhecimento, aquela pessoa que sabe, aquela pessoa que trouxe tudo pronto, ele passa a ser um mediador dessa aprendizagem e um mediador de tecnologias, né, e um comunicador. Então, na verdade, é um outro perfil, né, de educação. E a educação é isso, é essencialmente uma ação dinâmica que tem que falar com o seu tempo, com a sua realidade cultural, com o seu público da forma mais significativa. Então, o Centro de Mídias reuniu tudo isso. E o telecurso chegou para ser parte dessa solução, enfrentando esse mapa aí maravilhoso do Amazonas, e nós estamos com esses alunos espalhados aí nesse conjunto de municípios e de comunidades. Na verdade, esses alunos, eles não estão nem na cidade, no município, no perímetro urbano. Eles estão afastados, né? Eles estão lá, dispersos na floresta mesmo. Aí tem até um desenho de Anderson Francisco, mostrando como é que ele se coloca na sala de aula, a tela, a quantidade de fio, uma tradução, uma interpretação de um aluno de 11 anos de idade, né, que traduz a vivência dele de aprendizagem, né, no 6º ano, na 6ª série do ensino fundamental. Então, nós podemos observar que no processo desse de problemas e de uma solução adequada, enfrentar os desafios da dispersão, enfrentar os desafios da formação, enfrentar o desafio da mudança de uma cultura, de uma prática pedagógica, de uma escola que, de fato, inclua, de um currículo que, de fato, tenha conteúdos significativos, fale com os desejos, com as vontades, com as possibilidades daqueles alunos, daqueles professores, respeite as identidades culturais, inclua os saberes e os fazeres daquelas comunidades, daqueles grupos, e que, ao mesmo tempo, em seu currículo, expresse uma educação comprometida com a transformação, mas uma transformação para a felicidade de todos, para uma vida produtiva, crítica, criativa, né, que possa se desenvolver uma pessoa empreendedora, criativa, feliz, que possa admirar as suas belezas, possa se reconhecer no seu espaço, possa se reconhecer no seu tempo e, portanto, seja sujeito da construção de sua escolaridade, sujeito de sua aprendizagem, e que a gente possa estar facilitando e abrindo os caminhos para que essas pessoas possam, se reconhecendo mais amazonense, possam se reconhecer mais brasileiros e possam se reconhecer no planeta do qual precisamos sustentar. E a sustentabilidade ambiental e essas temáticas compõem o currículo do telecurso. E o que é o telecurso? Eu teria que dizer um pouquinho para vocês do que é o telecurso, porque o telecurso está sendo parte da solução para a adequação do atendimento qualitativo e ético a essas crianças, a esses jovens e a esses professores. É uma proposta pedagógica elaborada por núcleos de excelência de várias universidades brasileiras, junto com os técnicos da nossa equipe, e hoje implantada e consolidada em quase todos os estados do Brasil, virou política pública em vários estados, foi o currículo que fez a primeira avaliação de jovens e adultos no país, o Enseja, pelo próprio MEC. Então, tem uma história consolidada, mas que ele é único em cada lugar. Fazer o telecurso no Amazonas não é a mesma coisa que fazer o telecurso aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem suas especificidades, né? Tem outras demandas
muito cariocas, muito fluminenses, e que o telecurso, no seu currículo, em sendo um currículo universal e nacional, ele é absolutamente flexível e ele só é plenamente realizado quando ele dá conta dessas diferenças, quando ele é capaz de aprender em cada lugar, quando ele é capaz de se reconstruir e de se recriar com a participação dos professores, dos alunos, dos gestores e daquela política educacional. Voltada sempre para aquele entendimento de que educar é, sobretudo, respeitar os sonhos, os projetos, as culturas, as diferentes, seja a diferença física, a diferença cultural, né, mas incluir as diferenças, né, trabalhar com a pluralidade e não rotular, e não fazer da escola um espaço de exclusão, mas ser, sobretudo, um espaço de inclusão social. A educação ainda é o meio mais eficiente para construir a paz, a sustentabilidade, a inclusão social. Por isso que ela é um direito humano básico no nosso país constitucional. É direito constitucional a educação básica. E ela tem que ser de qualidade para que a gente possa colaborar com a transformação de um Brasil mais solidário, né, mais humano para todos. E entendendo que a escola, o espaço de aprendizagem, não está só dentro da escola. Está em todos os espaços onde a gente tem a oportunidade de aprender, de ampliar nosso universo cultural. A gente está vendo aí um grupo de alunos no museu, né? E o telecurso não se compõe só do conjunto de disciplinas formais, mas das temáticas relevantes para a formação desse cidadão e na sua faixa etária. E aí diversas temáticas habitam, concretizam esse currículo de qualidade. Aí uma foto de formação de professores, porque é uma ação que estrutura os resultados, que é a formação permanente e continuada desses professores dentro dessa metodologia, para dar conta daquela tarefa de educar aquelas crianças, aqueles jovens, naquele lugar, com aquela cultura. Para fazer o telecurso dentro do Centro de Mídias, a gente também foi cuidar da identidade visual, né? Daquele tempo que o professor âncora fica ali falando com todos os municípios, interagindo com os alunos e professores, e os alunos e os professores interagindo com o Centro de Mídias. Aí nós temos a professora Anne, numa atividade de socialização de história. Essa sexta que está junto é uma atividade sexta da história, e é na sexta-feira, e é uma sexta. E esse é um aluno que veio de um desses municípios que passa 24 horas, 36 horas para chegar em Manaus, e anda 12 de voadeira, depois pega uma Toyota, depois anda. Se tiver na enchente, faz como eu vivi o ano passado. Você passa 4 horas numa voadeira, que é aquele barquinho, que até é um símbolo do Igarité, e você só vê água, é uma enchente, e depois você anda, e depois você enfrenta a seca. E aí você não tem o rio, aí você vai ter que andar mesmo para pegar outra nascente daqui a 6 horas. Então, são desafios enormes de levar a educação de qualidade para uma população que tem o direito, que quer aprender, que sabe muito, e a gente precisa chegar junto com um currículo adequado, significativo, e uma proposta de professores que possam, sim, cuidar desses alunos como nós cuidamos dos nossos filhos e que possamos cuidar dos filhos da pátria. Acabou.